E aí galera, esse é o Devan do canal Devaneio, sejam bem-vindos ao canal, desculpa pela demora para postar outros vídeos. Vamos fazer hoje a recapitulação do episódio 6 e dar continuidade ao episódio 7. Hoje é o nosso dia de falar sobre The Malice, o episódio 6 da temporada 2, que significa mais ou menos maldade, malícia ou más intenções. Bom, o episódio começa com as bruxas, The Witches, olhando para os céus e vendo os anjos. Nesse momento elas estão fazendo mais ou menos uma prospecção do que exatamente vai acontecer, uma vez que Azrael estava procurando por ajuda dos anjos nessa nova batalha, nessa guerra que elas têm a profecia de que vai acontecer. Qual é a influência de Lyra e a participação dela nessa guerra, em qual lado elas vão batalhar, de qual lado elas vão ficar. Eu ouvi muita gente na internet reclamando que elas não têm feito muita coisa e infelizmente eu tenho que concordar que elas realmente não têm sido utilizadas de forma muito inteligente. As bruxas, quando são utilizadas, elas dão um show de agilidade, é um show de ação que elas têm muito a oferecer. Infelizmente a produção da série não tem feito o melhor trabalho em explorar as habilidades e a potencialidade, o potencial dessas bruxas para a série. Bom, depois nós temos as crianças em Titagazi, que elas têm aquela treta com Lyra e com Will. Basicamente elas tentam matá-los, que é um negócio que eu fiquei bastante chocado. Eu não imaginei que a série fosse nessa direção exatamente, mostrando dessa forma crua. Eu até estava assistindo um vídeo da Kat, é Kat? Eu acho que é Kat, que ela também fala sobre His Dark Materials, e que ela diz assim, que nos livros eles exatamente dizem que vão matar a Will e Lyra, e que talvez na tradução em português não tenha ficado exatamente dessa forma, mas em inglês sim, as crianças dizem que querem matar Lyra e Will. Então nós temos essa intervenção da bruxa que chega e salva os dois, salva Will e Lyra no teto de uma casa, de um estabelecimento, e que a partir de aí nós temos uma forma de fazer com que as crianças tomem uma nova direção com a chegada de Mary, já que ela tinha entrado pelo portal no outro mundo, em Oxford, na nossa Oxford. Então elas entram ela entra pelo portal, vai para Titagazi e encontra as crianças. Nós temos ali uma interação bem interessante entre Mary, porque ela demonstra esse lado de cuidado, esse instinto de cuidar dessas crianças, e ela vê que elas estão bem abandonadas naquele lugar. Basicamente as crianças pegam uma carona com ela e pedem ajuda para que sejam levadas. Quer dizer, Mary meio que oferece ajuda para levá-las às montanhas onde estariam os adultos. Outra coisa que nós temos a explorar agora é o momento em que Lyra e Will se questionam sobre qual caminho seguir, já que eles estão nesse novo mundo, eles estão nas montanhas, naqueles canyons, e eles têm a companhia das bruxas, mas eles ainda debatem exatamente qual caminho seguir, porque Will está à procura do seu pai, Lyra está à procura de cumprir o que o litiômetro disse ou mostrou que seria mais conveniente e o que ela deveria fazer agora. Os dois querem a mesma coisa, mas eu percebo que às vezes há um problema de comunicação entre os dois, ou as intenções não estão bem claras. Vejo que algo que poderia melhorar bastante é que o roteiro poderia apostar mais no potencial de comunicação. Me irrita bastante às vezes quando nas séries os personagens estão no mesmo ambiente, na mesma situação, dependendo um do outro, e a comunicação falha. Eles têm uma comunicação falha, uma comunicação ineficiente, e muitas vezes o roteiro se apoia na frustração da comunicação, se apoia na falha dessa comunicação, sabe? Às vezes quando você está assistindo um episódio
e ninguém faz nada direito, mas eles estão naquele momento, eles têm a oportunidade de conversar e resolver os problemas, mas eles não fazem isso porque querem enrolar ou fazer alguma coisa acontecer no episódio. Isso às vezes é frustrante, mas pelo menos é o que está acontecendo agora no episódio. Outra coisa que acontece é que nós temos um desenvolvimento sobre a interação a introdução do pai do Will, que está à procura do portador da faca. E apesar de que ele não sabe que o portador da faca é o seu filho, ele ainda está à procura, ele está naquela interação com o rapaz, que agora esqueci o nome, eu vou botar na edição do vídeo o nome dele, porque agora eu esqueci. O que tem o Demon, que é o coelho, ou a lebre. Vocês entenderam. E também não exploram muito bem a personalidade do pai do Will. Eu sei que, pelo menos pra mim, eu tinha expectativa de que fosse melhor desenvolvido, ou que dessem uma dimensão maior às intenções que ele teve para poder ir embora, para poder abandonar o Will, para poder abandonar a mãe. Eu ainda não entendi muito bem nesse episódio o papel do pai de Will para a continuidade do roteiro em si, sabe? Eu achei interessante logo inserir esse personagem e colocarem para interagir com os que a gente já conhece, mas eu ainda não entendi muito bem, pelo menos a série não deixa muito claro ainda, infelizmente, muito bem a personalidade e as intenções dele. Depois nós temos Mrs. Coulter, que é a mãe da Lyra, Marissa, e nós temos a interação com Charles. Eles discutem exatamente qual vai ser a estratégia para procurar a Lyra. Eles encontram as pessoas afetadas, ou uma pessoa afetada pelos espectros. Ela dá uma observada e vê exatamente o que ela pode aproveitar daquilo. Quando você vê a Marissa analisando qualquer coisa ou falando pouco, sondando a situação, ela está planejando algum movimento, alguma interação e alguma treta ela vai aprontar. E realmente, quando a gente vai avançando no episódio, a gente vê exatamente o que ela apronta. Depois nós temos Mary, que ela guia as crianças até as montanhas. Ela guia as crianças até a montanha, se despede, desculpa. Ok. Ela guia as crianças até as montanhas, se despede e segue seu caminho. Depois nós temos uma conversa que os integrantes do Magisterium têm sobre o papel da Lyra e as intenções de Coulter e essa divisão de mundos, qual papel cada pessoa ou integrante ou parte do jogo vai ter na guerra entre os mundos. Eles discutem sobre o papel que Lyra teria em toda essa treta, e um dos membros do Magisterium que tem acesso a um alitiômetro, ele fala sobre um possível nome de Lyra e o papel que ela teria, que ela estaria na posição daquela ou daquele que teria trazido destruição sobre toda a humanidade. Eu imaginei mais ou menos alguma coisa sobre... Eu tinha um palpite sobre quem seria essa pessoa e qual seria esse nome. E realmente depois, adiante no episódio, nós temos a confirmação de que eles estariam se referindo a Eva. Eu não sei exatamente como a série vai jogar com essa ideia de Lyra ser Eva. Seria a ideia dela e o Will serem transportados para um outro mundo e a partir daí criar uma nova espécie humana, ou dar origem a uma outra civilização, ou eles estão falando sobre o papel em que ela realmente serve para destruir, ela realmente destrói todas as humanidades de todos esses mundos que a gente já conhece para criar um outro. Eu ainda não entendi exatamente o que eles querem dizer com isso, mas pelo menos eles confirmam uma suspeita que eu já tinha sobre o papel da Lyra
nessa treta toda. Depois nós temos uma interação de Kota com os espectros, e ela mais ou menos domina a atuação, a ação dos espectros, que eu achei bem interessante. Foi um momento em que ela mostra esses poderes de supressão, de personalidade, de intenções, de emoções que ela tem exercitado bastante nos últimos episódios, que é aquela autoflagelação, que é agredir a si mesma e as próprias intenções, reprimir o que ela sente e o que ela quer na conquista de um objetivo, e ela mostra isso de forma bem visual no episódio. Depois nós temos os espectros interagindo com Lyra e Will lá nos canyons e as bruxas. Nós vemos os espectros atacando uma bruxa. Eu ainda acho que eles poderiam fazer um trabalho melhor explorando o que as bruxas podem fazer para defendê-las, para defender a si mesmas e para defender Lyra e Will, porque elas insistem que todos eles continuem a jornada juntos, mas ao mesmo tempo eu não vejo muita interação, muita criatividade no uso desses personagens ali. Eu só vejo os espectros indo e atacando-os e matando ou debilitando algum deles, sabe? Mas enfim, nós temos essa interação do espectro com a bruxa. Will os ameaça com a faca e eles fogem. Depois o pai do Will tem aquela demonstração de controle sobre as aves. Eu ainda não entendi exatamente o que aconteceu ali, pelo menos eu não vi isso ainda acontecendo com outros personagens, controlando demons ou controlando elementos da natureza daquela forma. Eu não sei se eles exploram isso mais nos livros, mas pelo menos na série não fizeram um bom trabalho em demonstrar que isso seria possível. Mas nós temos sim o pai do Will influenciando o ataque das aves, as naves do Magistério. Eu achei interessante, gostei da demonstração de poder, mas falta conexão dos pedaços desse jogo, sabe? Falta mais exposição, eu acho que essa seria a palavra. Exposição das potencialidades de cada personagem. As coisas estão um pouco jogadas ainda, e não fazem um bom trabalho em avançar o roteiro, expondo o que cada um pode fazer e contribuir para o desenvolvimento da história no geral. Enfim, esse é o apanhado do episódio 6.